e William Borges Leite. O senhor presidente solicitou à secretária Michele leitura do trecho bíblico. A seguir, solicitou à primeira secretária, vereadora Dulce Correia Teixeira, leitura das correspondências da semana e da ata da sessão anterior, que foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a leitura do projeto de lei 011/2021, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Campos Altos e da outras providências, sendo caminhada às comissões de assuntos diversos de finanças, também ligada à administração pública. Seguidamente, passou-se a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 008/2021, de autoria da vereadora Dulce, que cria o programa de vacinação domiciliar de idosos, tendo por objetivo facilitar o acesso de idosos aos programas de vacinação oferecidos pelo município, principalmente aqueles com dificuldade de locomoção. Os vereadores foram unânimes pela aprovação do projeto. Também foi aprovado por todos os edis o requerimento 11/2021, de autoria do vereador Jonas, que solicita do prefeito o envio da folha de pagamento do Executivo Municipal referente ao mês de março de 2021, no qual possa ser verificado o valor do vencimento base de mais parcelas remuneratórias paga a cada servidor individualmente, solicitando ainda que informe o número total de servidores do Executivo Municipal efetivos em atividade ou não, comissionados, contratados temporariamente e prestadores de serviço em relação separada por secretaria. Dando continuidade à reunião, passou o uso da tribuna parlamentar pelo vereador Flávio da Silva Gabriel, que externou sua indignação e descontentamento pelas publicações feitas nas redes sociais pelo ex-vereador Frederico Nery Andrade Ribeiro, referente à apresentação do projeto de lei 010/2021, que dispõe sobre a recomposição anual dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campos Altos, sendo, segundo o vereador Flávio, colocações erradas e mal intencionadas, pois não se trata de aumento dos vencimentos, e sim recomposição, projeto este apresentado anualmente pela mesa diretora há vários anos. Em sua explanação, salientou que é totalmente a favor de respeitar a opinião do outro, mas é contra manifestações de mentiras, e é o que está acontecendo neste momento, envolvendo os atuais vereadores da Câmara Municipal de Campos Altos. Inclusive, destacou que, em comparação ao mesmo período do ano passado, a Câmara, em 2021, teve uma economia de gastos com diárias em torno de R$40 mil. Em sua fala, o vereador Flávio disse não concordar com a retirada de tramitação do projeto de resolução 001/2021, que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores da Câmara, pois entende que eles são tão merecedores da recomposição salarial quanto aos servidores da Prefeitura. O assunto abordado na tribuna foi amplamente discutido pelos edis. O segundo secretário, o vereador Willer, fez uma ressalva sobre a autoria destes projetos de recomposição, sendo de costume há vários anos serem apresentados pela mesa diretora, e disse que não teve conhecimento do que se tratava antes e que tais projetos ainda seriam discutidos para depois serem votados. O vereador Valtair comentou que, em seu entendimento, reajuste significa sim um aumento. A vereadora Elke destacou que é contra a recomposição dos vereadores, mas a favor da recomposição dos servidores da Câmara, assim como tem direito os servidores da Prefeitura. A primeira secretária, a vereadora Dulce, esclareceu que não foi explicado que os membros da mesa diretora podem deixar de assinar os projetos, e assim que soube, pediu para retirar sua assinatura porque ela não solicitou esses projetos. Inclusive, salientou que não é a favor de recomposição dos vereadores neste atual cenário de pandemia, e é a favor da recomposição dos servidores da Câmara no momento que a Prefeitura apresentar o projeto da recomposição dos servidores do município. O vereador Everaldo disse que a mesa diretora precisa estar mais por dentro dos projetos antes de assinar, e que, uma vez apresentado, o projeto não seja retirado de tramitação. Em tempo, o senhor presidente informou que está disponível para o acesso de todos, no portal de transparência da Câmara, todos os gastos mensais. Nos assuntos diversos, o vereador Adamilson falou dos seus ofícios encaminhados ao secretário de Obras e deputado estadual Mário Henrique, solicitando melhorias nas estradas vicinais do município. O vereador Diego pediu para ser enviado um ofício à direção do Banco Itaú, sugerindo que seja criado formas de evitar aglomerações nas filas para o uso da agência, como ocorreu na cidade de Campos Altos na presente data.
Também falou do pedido feito ao secretário de Saúde para incluir no grupo prioritário que irá receber a vacina contra o Covid-19 os servidores que trabalham como mecânicos, bombeiros hidráulicos, sanitários e lavadores de carros que prestam serviço aos PSFs e pronto atendimento municipal, estando mais expostos à doença, assim como os profissionais da saúde. O vereador Valtair pediu ao prefeito ver a possibilidade de fornecer lanche aos funcionários que trabalham no hospital, assim como é oferecido àqueles que trabalham no pronto atendimento. O vereador William pediu um ofício ao assessor jurídico para ser encaminhado à CEMIG, solicitando que sejam suspensos os cortes de fornecimento de energia elétrica durante o período que se estender a pandemia, visto que várias pessoas perderam seus empregos e não têm condições de manter em dia todas as suas obrigações e estão sendo privadas de manter condições dignas de vida. Em tempo, a pedido da vereadora Elke, foi lido o ofício encaminhado pelo presidente da Câmara ao prefeito em 17 de fevereiro de 2021, solicitando informações sobre o andamento e programação do estudo da revisão dos planos de carreira e remuneração dos servidores municipais do Poder Executivo, sendo uma preocupação de todos os edis. Também foi lida a resposta da administração pública sobre a questão, sendo destacado que o estudo está adiantado, levando em consideração todos os cuidados necessários para não repetir os erros cometidos nos atuais planos de carreira. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. Sala de Sessões, Jário Corrêa da Silva, em 5 de abril de 2021. Passa a ata em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço à primeira secretária que também faça a leitura das correspondências da semana. Ofício número 06/2021, gabinete do vereador Adamilson Jair de Jesus da Costa, Gordo, Campos Altinho. Campos Altos, 5 de abril de 2021. Senhor secretário de Obras, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria a manutenção, limpeza e patrulhamento na estrada rural que dá acesso à localidade denominada Uburetama, visto que a mencionada estrada é a única via de acesso para diversos moradores locais e que na mesma estrada existe um tráfego de caminhões pesados e ônibus. Diante do acima exposto, solicitamos a manutenção da referida estrada dentro das possibilidades técnicas do município. Atenciosamente, Adamilson Isaías de Jesus da Costa. Ao senhorio, senhor Altair Berton, Secretaria Municipal de Obras de Campos Altos. Ofício número 07/2021, gabinete do vereador Adamilson Isaías de Jesus da Costa, Gordo, Campos Altinho. Campos Altos, 5 de abril de 2021. Ao senhor secretário de Obras, solicito de Vossa Senhoria uma possibilidade de melhoria na estrada rural que dá acesso à Fazenda Santo Antônio, que fica no município de Campos Altos, como, por exemplo, jogar cascalho no local. Atenciosamente, Adamilson Isaías de Jesus da Costa, Gordo, Campos Altinho. A Sua Senhoria, o senhor Altair Berton, Secretaria Municipal de Obras de Campos Altos. Ofício número 08/2021, gabinete do vereador Adamilson Isaías de Jesus da Costa. Campos Altos, 5 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor deputado estadual, solicitamos o apoio de Vossa Excelência para a instalação de mais mataburros nas estradas vicinais do município de Campos Altos. Certo da atenção dispensada, manifesto meus cumprimentos. Respeitosamente, Adamilson Isaías de Jesus da Costa, Sua Excelência, o senhor deputado estadual, Mário Henrique Caixa. Ofício número 06/2021, gabinete do Mauro Diego de Oliveira, Diego Voltes, Campos Altos, 7 de abril de 2021. Senhor secretário, solicitamos reparo da rua Antônio Expedito Antônio da Costa, no bairro Boa Esperança, a qual necessita deste serviço em quase toda a sua extensão. A via urbana está em estado precário, com enormes buracos, dificultando o tráfego de veículos e travessia de pedestres, principalmente em dias chuvosos, quando fica alagada. Atenciosamente, Mauro Diego de Oliveira, Diego Voltes. A Sua Senhoria, o senhor Altair Berton, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Ofício número 029/2021, Campos Altos, 7 de março de 2021. Resposta ao requerimento 10/2021, autoria dos vereadores Adamilson e Jonas. Com nossos cordiais cumprimentos e entendimento ao ofício 26/2021, por ordem do excelentíssimo prefeito municipal Paulo César de Almeida, informamos aos senhores o seguinte:
O município, através do Poder Executivo, já está cuidando minuciosamente, junto à diretoria da Associação Clube da Melhor Idade, Vida Nova, dando todas as tratativas para melhor atender esta associação. Quanto ao prazo solicitado de doação de um terreno para a construção da sede da associação, não há um prazo específico ou marco crucial, levando em consideração que o município não conta com um grande número de imóveis que atenderia os interesses da associação. Razão esta, estuda a possibilidade de fazer uma cessão de uso temporário de algum bem imóvel vertical que possa atender às necessidades e anseios da associação, sem maiores delongas. Colocamos à disposição dos senhores vereadores dessa Casa de Leis para maiores esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre a matéria. Sem mais, para o momento, apresentando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, André Anicésio dos Santos, Procurador-Geral do Município. Ofício número 3/2021, Gabinete do Vereador William Borges Leite. Assunto: corte de fornecimento de energia elétrica por inadimplência na pandemia. Senhor agente, fomos procurados por alguns cidadãos que narraram o corte no fornecimento de energia elétrica decorrente de inadimplemento. É fato notório que a atual pandemia causada pelo coronavírus teve impacto significativo na capacidade econômica das pessoas, sendo frequentes os casos em que os consumidores não conseguem pagar pontualmente as faturas de energia elétrica. Tal fato, como dissemos, decorre dos efeitos negativos causados pela pandemia do coronavírus, decorrente dos quais várias pessoas perderam seus empregos e não têm condições de manter em dia todas as suas obrigações. Acreditamos firmemente que essa situação é transitória e, no futuro próximo, esses consumidores serão capazes de saldar os seus débitos para com essa concessionária. No entanto, a interrupção no fornecimento de energia gera problemas sérios para esses consumidores, sendo impensável nos dias de hoje a existência de condições dignas de sobrevivência sem esse importante recurso. Por essa razão, dirigimos a Vossa Senhoria para solicitar que sejam suspensos esses cortes de fornecimento durante o período em que se estender a pandemia, permitindo a esses cidadãos que possam manter condições dignas de vida. Ressaltamos que, por meio da resolução normativa número 928/2021 da ANAEL, foi estabelecida a proibição na interrupção do fornecimento, consoante prevê o artigo 2º do citado ato normativo. Esperamos contar com sua colaboração e colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Na oportunidade, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, William Borges Leite. A Sua Senhoria, Senhora Geisa Maria Rodrigues Goulart, agente de relacionamento CEMIG, Araxá, Minas Gerais. Ofício número 8/2021, Gabinete de Valtair Alvarenga e Elke Aparecida Gonçalves, Campos Alto, 12 de abril de 2021. Senhor deputado, nosso município é considerado uma cidade de pequeno porte e não contamos com um local adequado para pouso e decolagem de aeronaves. Considerando ser fundamental facilitar o pouso de aeronaves que buscam pacientes em emergência no município, tanto para a segurança dos profissionais da saúde quanto para os pacientes transportados, vimos solicitar seu apoio por meio da emenda parlamentar para a construção de uma plataforma para a movimentação de helicópteros, heliponto, na Santa Casa Misericórdia de Campos Altos, para agilizar o transporte de pacientes em urgência encaminhados a outros hospitais. Atenciosamente, Valtair de Alvarenga, Valtair Geladeira, Elke Aparecida Gonçalves. A Sua Excelência, o senhor Bosco, deputado estadual. Indicação número 024/2021, autor Valtair de Alvarenga, Valtair Geladeira e Elke Aparecida Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 191 da Resolução 19/1997 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito Paulo César de Almeida que a emenda impositiva 005/2019, apresentada pelo vereador Frederico Nery Andrade Ribeiro, ao orçamento de 2020 para aquisição e instalação do Parque Infantil, seja direcionado ao Arraial das Corujas ou ao bairro Vale do Sol, pois ambos os locais é muito necessária a instalação de parquinho para as crianças, em grande parte
carentes, tendo em vista que a emenda deixa o critério da administração municipal à escolha do local. Câmara Municipal de Campos Altos, 12 de abril de 2021. Valtair de Alvarenga, Valtair de Ladeira e Elca Aparecida Gonçalves. A Sua Excelência, o senhor Jonas Ferreira Lemos, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 25/2021, autor Valtair de Alvarenga, Valtair de Ladeira. Excelentíssimo senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 191 da Resolução 19/1997 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito Paulo César de Almeida a possibilidade de o município arcar com a merenda para os profissionais da saúde da Santa Casa de Misericórdia, café da manhã, café da tarde e também à noite, para os profissionais de plantão. São servidores que se dedicam à profissão e enfrentam até 12 horas de jornada de um trabalho árduo, e a instituição não se encontra em condições de prover com consumo. Câmara Municipal de Campos Altos, 12 de abril de 2021. Valtair de Alvarenga, Valtair de Ladeira. A Sua Excelência, o senhor Jonas Ferreira Lemos, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 26/2021, autor Mauro Diego de Oliveira, Diego Voltes. Excelentíssimo senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência no artigo 191 da Resolução 19/1997 do Regimento Interno a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito Paulo César de Almeida a possibilidade de realizar melhorias na iluminação nas ruas do seguinte bairro: bairro Campos Verde, Rua Clésio Lemos, Rua Talma Franco Cordeira, Avenida Sebastião Lemos Campos, Avenida Belvedere, bairro Boa Esperança, Rua José Eustáquio Mateus, Rua Ercília Rosária de Jesus, Rua Francisca Maria Gonçalves, Rua Dormiro Furtado, Rua Adão Ribeiro da Silva, bairro Centro, Rua Pratinha, em trocamento com a Rua Geraldo de Sá. Ambas as vias citadas necessitam de melhoria, instalação de lâmpadas ou de braços com luminários no poste, ou mesmo instalar poste na extensão das ruas onde ainda não foi providenciado. Câmara Municipal de Campos Altos, 12 de abril de 2021, Mauro Diego de Oliveira, Diego Voltes. A Sua Excelência, o senhor Jonas Ferreira Lemos, presidente da Câmara Municipal. Somente, presidente. Obrigado, vereadora. Senhores vereadores, passaremos a leitura e encaminhamento do projeto de lei 012 de 2021. Peço à primeira secretária que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei 012/2021. Classifica como essenciais atividades religiosas de qualquer natureza. A Câmara Municipal de Campos Altos, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam classificadas como essenciais a prática de atividades religiosas de qualquer natureza para o fim de formulações políticas públicas e estabelecimento de medidas de proteção contra a disseminação de doenças. Artigo 2º. As atividades previstas nesta lei deverão entregar o rol de atividades essenciais e os protocolos de biossegurança sanitária e epidemiológicos, bem como de todas as medidas destinadas ao controle de doenças vigentes no município. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação desta lei, consideram-se essenciais a realização de cultos, missas, celebrações e manifestações religiosas de qualquer natureza, realizadas ou não em tempos destinados a essa finalidade. Artigo 3º. O poder público poderá adotar medidas de limitação quanto ao número de pessoas no mesmo ambiente, seja ele público ou privado, bem como estabelecer medidas de higienização específicas e limitações de horário. Artigo 4º. As medidas previstas no artigo anterior deverão ser instituídas por meio de atos devidamente fundamentados, indicando de forma clara e objetiva os motivos e critérios técnicos e científicos adotados como parâmetro para sua fixação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Campos Altos, 7 de abril de 2021. Flávio da Silva Gabriel, vereador. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como escopo classificar como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza. Em virtude da crise sanitária que afetou todo o mundo no último ano, várias medidas foram tomadas com o escopo de conter o avanço dessa nova doença.
Dentre essas medidas, o isolamento social foi amplamente utilizado pelos governantes como forma de conter o avanço do coronavírus. No entanto, vários problemas sociais surgiram em virtude das medidas de distanciamento e isolamento social. Preocupado não apenas com o bem-estar espiritual das pessoas, propõe a adoção de medidas que possam, ao mesmo tempo, conter a disseminação do vírus e proporcionar às pessoas a continuidade de suas atividades religiosas, resguardadas as devidas cautelas. Entendemos que a proibição por completo do exercício da fé por aquelas pessoas que justamente agora estão especialmente fragilizadas e suscetíveis ao surgimento de problemas emocionais e psicológicos não se mostra uma estratégia viável para o nosso município. Muito além da realização de cultos e missas, como eventos de confraternização social, a manifestação da fé, em suas mais variadas modalidades, proporciona aos fiéis um bem-estar emocional e espiritual que contribui significativamente para o enfrentamento da atual crise sanitária. É importante lembrar que a saúde do ser humano vai muito além de sua integridade física e abrange também o bem-estar da pessoa em suas mais variadas acepções. Na fé, os fiéis podem encontrar forças para superar esse difícil período e acreditamos que o presente projeto certamente contribuirá com este propósito. Ressaltamos que o poder público não restará impedido de adotar medidas de profilaxia, ficando obrigada apenas a equacioná-las com o livre exercício religioso, também garantido na Constituição. Com esse intuito, apresentamos o presente projeto de lei e contamos com a colaboração dos nobres colegas para a sua aprovação. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 011 de 2021, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Campos Altos e da outras providências. É encaminhado às comissões de assuntos diversos e de finanças, também ligada à administração pública. Concedo a palavra ao presidente da comissão de assuntos diversos, vereador Flavinho, para comentar sobre o projeto. O projeto é autoexplicativo aí, que dispõe da criação da ouvidoria do município de Campos Altos, já foi até bem explicado para nós aí pelo doutor Leonardo, e nós somos favoráveis, senhor presidente. Concedo a palavra ao presidente da comissão de finanças, também ligado à administração pública, vereador Gordo, para seus comentários. Parecer é favorável, senhor presidente. Passa a palavra aos demais vereadores. Passo o projeto em votação em primeiro turno. Vereador Gordo. A favor, senhor presidente. Vereador Willer Enfermeiro. A favor. Vereador Geladeira. A favor. Vereador Diego Voltz. A favor. Vereador Flavinho. A favor. Vereadora Elke. A favor. Vereador Verinho. A favor. Vereadora Dulce. A favor. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por 8 votos a favor. Senhores vereadores, passaremos a votação dos requerimentos 12 e 13 de 2021. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos. Campos Altos, 7 de abril de 2021. Requerimento 12/2021. Senhor vice-presidente, o vereador Jonas Ferreira Lemos vem, através deste, solicitar que seja submetida a deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, inciso 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal, com as advertências do artigo 73, inciso 4 da Lei Orgânica, em complementação ao requerimento 11/2021, encaminhado ao Executivo Municipal em 6 de 4 de 2021, seja informado também a carga horária de cada um dos cargos, cujas informações sobre vencimentos foram solicitadas anteriormente. Sem mais, Jonas Ferreira Lemos. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Campos Altos, vereadora Damilce Isaia de Jesus da Costa. Deu 13. Campos Altos, 9 de abril de 2021, requerimento 13/2021. Senhor presidente, os vereadores Elke Aparecida Gonçalves e Valtair de Alvarenga vem, através deste, solicitar seja submetida a deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal,
nos termos do artigo 197, inciso 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal, com as advertências do artigo 73, inciso 4 da Lei Orgânica, seja enviada a esta Casa Legislativa os dados epidemiológicos da leishmaniose visceral no município de Campos Altos, Minas Gerais, desde o registro mais antigo até o mais recente, em detalhamento anual, mensal e diário. Elca Aparecida Gonçalves, Voltair de Alvarenga. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campos Altos, vereador Jonas Ferreira Lemos. Passo os dois requerimentos em votação. Vereador Gordo. A favor, senhor presidente. Vereador Willer Enfermeiro. A favor. Vereador Geladeira. A favor. Vereador Diego Voltz. A favor. Vereador Flavinho. A favor. Vereadora Elke. A favor. Vereador Verinho. A favor. Vereadora Dulce. A favor. Requerimentos 12 e 13 aprovados por 8 votos a favor. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação da proposta de moção de pêsames apresentada pelo vereador Geladeira aos familiares de Ângelo Aparecido dos Santos e da proposta de moção de pêsames apresentada pelo vereador Diego Voltz aos familiares de Osmar Donizete Pereira. Peço à primeira secretária que proceda a leitura das moções. Moção de pêsames 09/2021. De iniciativa do vereador Voltair de Alvarenga e através dos demais membros do Poder Legislativo Municipal, solicita-se a moção de pêsames na forma regimental dessa distinta Câmara Municipal pelo falecimento de Ângelo Aparecido dos Santos, conhecido por Anjo, ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021. Lamentamos a inestimável perda da família e pedimos a Deus que, no momento de dor e tristeza, traga consolo, força e paz aos corações enlutados. Os vereadores da Câmara Municipal de Campos Altos vêm, através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar a cópia da presente moção de pêsames e mensagem de condolências à família pesarosa do senhor Anjo, pelo seu falecimento. Campos Altos, 12 de abril de 2021, Voltair de Alvarenga, Voltair Geladeira. Moção de pêsames 10/2021. De iniciativa do vereador Mauro Diego de Oliveira e através dos demais membros do Poder Legislativo Municipal, solicita-se a moção de pêsames na forma regimental dessa distinta Câmara Municipal pelo falecimento de Osmar Donizete Pereira, ocorrido em Araxá. Pedimos a Deus que, neste momento doloroso, especialmente para a família, traga consolo, força e paz aos corações enlutados com a perda de alguém tão estimado pelos familiares e amigos. Os vereadores da Câmara Municipal de Campos Altos vêm, através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar a cópia da presente moção de pêsames e mensagem de condolências à família pesarosa de Osmar Donizete pelo seu falecimento. Campos Altos, 12 de abril de 2021, Mauro Diego de Oliveira e Diego Voltz. Somente, presidente. Passo às propostas de moções em votação. Vereador Gordo. A favor, senhor presidente. Vereador Willer Enfermeiro. A favor. Vereador Geladeira. A favor. Vereador Diego Voltz. A favor. Vereador Flavinho. A favor. Vereadora Elke. A favor. Vereador Verinho. A favor. Vereadora Dulce. A favor, presidente. Moções de pêsames aprovadas por 8 votos a favor. Está aberta a palavra para caso algum vereador queira se manifestar em assuntos diversos. Vereador Diego Voltz. Boa noite a todos aí, boa noite aos ouvintes. A Elke Geladeira tinha falado sobre o N ponto.
Passa a palavra ao vereador Gordo. Boa noite, seus vereadores. Boa noite, os ouvintes da Expresso FM e os internautas. Senhor presidente, pegando a fala do vereador Diego sobre a iluminação, isso é tão vergonha mesmo, viu? Ali até queria solicitar um ofício pedindo para fazer uma iluminação ali atrás do clube, que estão escuridão. Vários moradores me reclamou ali, estão escuridão mesmo. Ali eu passei esses dias ali, nem luz nenhuma. E não só ali, vários lugares. Então escuridão, me cobrou isso. Eu quero entregar o pedido do nosso vereador, ver se nem cobra, fazer ouvidoria sobre essa iluminação que nós paga para ser uma iluminação boa, mas acho que você está entregando uma iluminação muito ruim. Então eu queria ver isso aí também. E outra coisa, senhor presidente, é o seguinte: está tendo um problema muito grande sobre a Copasa. No bairro Campos Verde ali, ficou uma semana sem água. E todo final do mês a conta vem para o povo pagar. Nessa crise de pandemia, falta d'água, não só no Campos Verde, em vários bairros, como no Vila Buena, nas casinhas, Campos Altinho também, de vez em quando, falta água. Eu queria ver o que nem pode estar fazendo aí, senão a ideia é o seguinte, senhor presidente: se não resolver esse problema, é abrir uma CPI contra a Copasa, ver o que está acontecendo. Porque o dinheiro está chegando, está pagando, mas a água não vem. Então eu queria ver isso aí. Outra demanda também, senhor presidente, que o povo reclamou comigo sobre a polícia. Não está passando lá nos bairros, na Vila Buena, nas casinhas. E ali tem vários comerciantes, me cobrou, questionou isso. E eu presenciei esses dias, que eu fiquei uns dias no comércio lá na Vila Buena de noite, até certo horário. Hora nenhuma passou, não. E ali o bicho está pegando, ali o tráfico de droga está alto. Então eu queria pedir mais colaboração da polícia, fiscalizar mais, andar mais na cidade. Porque estão questionando que eles estão ficando mais no posto 2000, ficando nos lugares mais parados, só assim, vigiando só alguns lugares, você entendeu? Então eu queria um ofício solicitando aí também, pedir apoio da polícia. E outra coisa que quero anunciar aí, hoje o deputado me ligou, o Mário Henrique Caixa, indicando um recurso aí de 150 mil, que já fez a indicação, né? Inclusive 130 mil lá pro Quinzinho Nery e 20 mil para a casa de recuperação do irmão Flavinho. E agora só falta o governo liberar o recurso, já está indicado. Eu quero agradecer demais ao deputado e muito obrigado aí pela emenda. Só isso mesmo, senhor presidente. Ô Michele, eu queria ver se talvez a gente manda aí um ofício ao prefeito para ver como que está aí nessa questão que os vereadores estão questionando aí sobre a iluminação, como está o convênio da prefeitura com a empresa Simpla aí, que faz aí essa demanda aí da cidade, né? Eu passo a palavra à vereadora Dulce. Senhor presidente, aproveitando a palavra do Diego e do Gordo, é o mesmo problema. É a falta de iluminação lá na rua Santa Terezinha, que é lá perto da minha casa, no bairro Santa Terezinha, que os moradores estão reclamando que realmente estão muito escuro. É bastante escuro mesmo. É só isso mesmo, presidente, para fazer o ofício. Passa a palavra ao vereador Willer Enfermeiro. Boa noite a todos. Eu também queria só reiterar aqui a fala do Gordo, né, da Dulce e do Diego. Eu também fui cobrado já por alguns moradores da cidade de Campos Altos relacionado à iluminação pública. Falando que a cidade está muito escura, eu até, bem próximo esses dias, agora eu conversei com o prefeito, ele me disse que ficaria muito caro, né? Mas como a gente paga a taxa de iluminação pública, eu acredito que deve ter uma solução viável aí para ver se consegue trocar essas lâmpadas, colocar de LED, alguma coisa, né, Diego? Em várias cidades aí a gente sabe que já foi feito isso e a iluminação é outro nível, muda totalmente, a cidade fica clara, as ruas, né? Não só os lugares que estão escuros, não, mas as próprias lâmpadas aí que já tem, vê a possibilidade de trocar, apesar que ele falou que fica um valor muito caro, né, em torno de 2 milhões. Mas como a gente paga essa taxa de iluminação pública, deveria fazer um estudo aí para ver a possibilidade de ir trocando gradualmente, né? Só isso mesmo. Passa a palavra ao vereador Geladeira. Boa noite a todos. Na última reunião, foi tratado aqui, votado sobre a reunião de comissões que não é para ser transmitida. Eu gostaria de saber se os que são contra e os que são a favor poderiam passar o nome para a gente aqui ao vivo.
mas eu tenho o direito de saber nomes, o pessoal também tem o direito de saber. William, você é a favor ou contra? Mostrar. Eu sou a favor de ser transmitida. Você, Gordo. Senhor presidente, eu acho que a palavra votação cabe ao senhor, né? Não? Eu tenho aqui, chegou na minha mão aqui, os vereadores que foram contra e a favor. Aqui, ó, os vereadores a favor, Dulce, Elke, Willer e Geladeira. Vereadores contra, Verinho, Gordo, Diego, Flavinho e Jonas. O advogado falou que eu podia perguntar. Então, por isso que eu estou perguntando. Então, porque muitas vezes coloca na ata e muitas pessoas não ficam sabendo. Então, gostaria que eles passassem ao vivo aqui. Por isso que eu perguntei. Porque muitos não são a favor. Então, quem não é a favor, quem não deve, não teme. Então... Passo a palavra ao vereador Flavinho. Senhor presidente, só quero agradecer aqui o apoio do vereador Gordo, né, através do deputado, e conseguiu essa emenda para a nossa Casa de Recuperação. É a primeira emenda que a gente consegue aí nesses 13 anos de trabalho. Então, quero deixar meu agradecimento pelo companheirismo do Gordo e também pedir para encaminhar um ofício de agradecimento do meu gabinete para o deputado. Obrigado. Passa a palavra à vereadora Elke. Escutando? Ah, melhorou. Boa noite a todos os ouvintes. Então, a respeito do requerimento que eu fiz à Prefeitura, foi com o intuito de saber os dados para que a gente consiga fazer uma prevenção e um esclarecimento para a população do que é leishmaniose, o que não é, qual que é o nível que ela está atingindo ao município, porque muitas pessoas me procuram em desespero, né? Se vai fazer eutanásia, se não vai, como que funciona o tratamento, qual que é o valor. E se a gente consegue evitar a transmissão, eu acho que a gente consegue conter tudo isso, ajudar as pessoas carentes que não têm condições de fazer o tratamento e saber quais são os focos do município. A respeito do heliporto, sábado a gente teve uma situação muito tensa, que todo mundo ficou sabendo, as pessoas ficam preocupadas e eu acho que onde tem vidas não tem brincadeira, e muito menos falta de segurança. O helicóptero vem, porque é um motivo de urgência e emergência, e se não tem um lugar para parar, fica um deslocamento muito difícil, fica todo mundo sem saber onde para. O Geladeira estava no hospital, eu só passei na hora. O Bosco chamou ele para conversar e falou: ô Geladeira, assim que vocês puderem, me mandam um ofício que eu vou passar um dinheiro para vocês para fazer uma emenda parlamentar para fazer esse heliporto. Eu acho sim que é de extrema necessidade, eu acho que vidas não brincam, acho não, tenho certeza. E facilita muito o tratamento dos bombeiros, que é uma coisa que eles sempre reclamam, que em outros municípios a facilidade e o acesso com as pessoas, com os que estão em emergência é mais fácil. Sobre a indicação da emenda impositiva, que foi do Frederico, sobre os parquinhos, parece que tem 3, eu acho que você pode me falar melhor, Jonas. Mas o que a gente soube são 3 indicações de parquinhos, um só já está definido, que é aqui em cima na Praça do Poliesportivo, né, Michele? Só essa. Ele não tinha especificado, que ele deixou a critério do município. A gente tem indicação tanto do Arraial da Coruja, não sei onde colocar ali, mas eu acho que é um lugar esquecido pelo município, e o Vale do Sol. A população de crianças e adolescentes é muito alta. Tudo aqui é focado no centro. Centro. Esses bairros estão muito carentes disso. As crianças pedem isso. Acho que é uma ocupação maior para eles e que deveria ter mais atenção. Tanto no Vale da Coruja, que inclusive temos que falar depois sobre outros assuntos, sobre ponte, encanamento, né? Muitas coisas tem ali também. E a gente foi questionado esta semana, até fomos em Araxá, mas devido à pandemia as coisas já estavam... O secretário estava muito ocupado, não pôde atender. A gente questionou sobre o abono salarial. William, você poderia me falar isso, que eu não sei como está funcionando, não consegui pegar sobre os abonos salariais de gratificação que os enfermeiros estão recebendo, ou qualquer um que está de frente ao tratamento ao Covid. Porque eu passei pelo Covid, fui extremamente bem tratada, as meninas me ligavam o tempo todo, doutora Gabriela, doutora Betânia, e elas sim correm muito risco, tanto as pessoas da ambulância, os motoristas, as pessoas que limpam o hospital, merecem sim uma atenção. Não sei se está sendo dada, não foi o que me passaram, que foi passado. Não fizemos o ofício ainda, porque a gente queria saber sobre o projeto de lei que em Araxá estão fazendo,
para que as pessoas que estão de frente ao combate ao Covid recebam, sim, uma remuneração e algum abono salarial. Porque elas colocam suas vidas em risco, colocam da família também, por mais que tenham um controle da contaminação, eu acho que elas devem sim, que todos devem, né, que estão de frente ao Covid. É uma doença que está assustando todo mundo. Eu passei por isso e fui muito bem tratada. Eram mensagens o dia inteiro, eu não vi ninguém agradecendo o tratamento delas. A dedicação de todos os funcionários foi excepcional. E eles merecem, mais do que qualquer pessoa, um abono salarial, quem trabalha de frente. Desculpa ter invadido a sua área, porque sua bandeira foi a da saúde, mas fomos procurados para isso e gostaríamos de saber sobre isso. Então, é um prazer, né, você estar me passando esse fato aí. A gente sabe que em Araxá hoje, a maioria dos profissionais lá tem uma gratificação, se eu não me engano, de R$500 por profissional, né, que está na linha de frente. Oi? Isso. Qualquer profissional que esteja, inclusive eu também, né, atuo como funcionário público na linha de frente com o Covid. E então a gente tem que fazer um projeto aqui para estar enviando para o prefeito para ver as possibilidades dele estar aderindo, né, ajudando, no caso, os profissionais de saúde. Porque vocês já sabem que quando começou as reuniões da Câmara, uma das primeiras coisas que eu fiz o requerimento aqui foi até o aumento dos técnicos de enfermagem. Segundo o prefeito, tem que aguardar o plano de carreira, né? Porque um técnico de enfermagem hoje é um absurdo o que eles ganham, né? É muito pouco, se eu não me engano é de R$1.200, é quase que um salário mínimo. A pessoa paga um corém, né, anualmente, tem os riscos, né, também com perfil cortante, tirando também a questão do Covid, e a remuneração muito pouca. Você faz um curso aí de 2 anos, paga caro para fazer, né, e não tem o devido valor. Mas essa questão a gente teria que estar fazendo um projeto e enviando para o prefeito, vendo a possibilidade dele dar essa gratificação, né, pelo menos no período da pandemia aí. Não tenho certeza, mas acho que as prefeituras receberam, talvez o Verinho saiba melhor, alguma emenda parlamentar que era para tratar direto sobre o Covid. Para atender as pessoas que trabalham diretamente com o combate ao Covid. Também não sei se isso é verdade, mas alguns outros municípios, pelo menos uns 8 que eu conheço, receberam. E ajudaram para ter esse abono salarial para essas pessoas. Nem sei se é essa palavra é certa. O que a gente poderia estar olhando com o assessor jurídico, né, a possibilidade que vem verba específica para o Covid, né? Uhum. E não é pouca, não, é muita. Não, é muita. Para os municípios aí, a gente está vendo se essa verba se poderia ter tirado dela também para estar valorizando os profissionais, gratificando, né? Eu procurei saber com a assessoria do Fred Costa, e pode sim, tem uma emenda específica para isso e que ela pode ser gasta com os funcionários. Se eu não estou enganado, quando começou a pandemia, para o município de Campos Altos, se eu não estiver enganado, foi disponibilizado R$1.900.000. Pois é, eu muito acho dinheiro, que né? pode ser gasto. Ô, presidente, a gente pode fazer um ofício perguntando sobre se teve essa verba, qual a disponibilidade, quando pode ser gasto, porque são muitas pessoas que estão em risco, que dispõe o tempo todo, é integral, seja meia-noite, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã, vocês estão bem, você está com febre, qual é a sua temperatura, manda seus resultados dos exames. E eu acho isso muito preocupante, as pessoas colocarem sua vida em risco e não ter o mínimo de reconhecimento. Vereador, também, só pegando um minutinho da sua fala, é o seguinte, faz um levantamento de quantos enfermeiros, de quantos médicos tem também, para nem saber direitinho e cobrar do prefeito. Porque elas merecem mesmo um reajuste mesmo, porque nessa pandemia não é fácil, não. Olha, pode fazer um pedido do seu gabinete e às vezes o Willer endossa o pedido, né? Diego também, os 3. O Diego foi comigo, o Geladeira também. Em Araxá, isso foi muito bem visto, porque até as barreiras sanitárias lá, né? A gente viu que o preparo estava excepcional, as pessoas perguntam, fazem um questionário interessante e tem um preparo certo para chegar perto das pessoas. Eu vejo aqui nas barreiras de Campos Altos que eles não estão com nenhuma, como é que fala? EPI? Eles não estão. E eles estão em contato direto, né, com as pessoas que chegam de vários outros lugares. Gostaria que você fizesse isso por hora, por hoje acho que é só.
Eu volto a palavra ao vereador Geladeira. Presidente, se não for pedir muito, teria como os nomes, se eu passar pausadamente para nós, para a população, ou se não, Michele? Foi falado muito rápido, o pessoal acho que nem entendeu. Vou pegar aí, vereador, Tudo bem. a ata. Vamos fazer a leitura da ata novamente, da reunião das comissões. Enquanto isso, eu volto a palavra à vereadora Elke. Esqueci de mais uma coisa, e não menos importante. Michele, depois a gente pode fazer um ofício a respeito da funerária do velório municipal de Campos Altos? As pessoas estão questionando muito, ainda mais na época de pandemia. As pessoas ficam com muito medo, não tem lugar para ser enterrado, pelo menos não tem dinheiro. Eu não sei como funciona isso, não entrei, não consegui saber direitinho. Mas se tem algum convênio com funerária aqui, qual que é, o que as pessoas de baixa renda têm direito? Pegando uma parte aí, que foi até um questionamento que eu fiz ao prefeito, sobre o velório municipal, até eu e o vice-prefeito. Tem um velório municipal no bairro Campos Altim. Mas ele é pago. Muitas pessoas alegou isso, até ele cobrou o prefeito. Falou só, prefeito, o velório municipal não tem que cobrar, não. Aí o cara da funerária falou que cobra uma taxa, se eu não me engano, de R$100 ou Não. 150. É mais. É 300. Então tá 200, porque na época ela falou que era R$100 a 150 para a mulher limpar. Só que eu falei, não, mas isso é municipal, por que a prefeitura não manda uma mulher para limpar? A resposta que a gente teve, até os meninos foram muito solícitos, foi que o velório pertence ao asilo, certo? Sim. E que os internos têm esse velório gratuito. Mas e o resto da população? Não, a população tem Porque, direito também. por exemplo, antigamente você fazia o velório na sua casa, certo? Mas hoje em dia as casas são tão pequenas, a maioria das pessoas carentes, que não tem a menor condição. Se a gente tem uma área lá no cemitério, que é onde colocam as velas, etc e tal, por que não fazer um velório municipal lá dentro mesmo? Para evitar o transporte, para evitar muita coisa. É muito triste, na pior dor da sua vida, você ter que passar por humilhação de ter que pedir dinheiro emprestado, às vezes nem ter condições de enterrar o seu ente querido. Mas você tem que guardar mesmo isso aí. Faz esse ofício, por favor. Vereadora, tem um convênio aqui com a prefeitura, com famílias de baixa renda nessa questão, até foi votado aqui na legislatura passada. Eu não sei bem o valor que tem. Não, senhor presidente, mas isso aí é um auxílio funeral. Isso não tem nada a ver com. Está alegando é sobre o espaço mesmo, de velar. Porque o Minas Pax é lugar da funerária. Agora, o velório municipal, que é de pessoa que não tem condições de pagar. Porque você vai pagar R$1.000 para velar uma pessoa, não tem condição. Ali o auxílio que o presidente falou é de R$500. Mas é muito pouco. Se um caixão solta mais de R$2.000... Só que aí, esse R$500 é um caso muito que eu falo, é muito difícil. Porque você tem que quadrar em alguma coisa para receber esses R$500. É muita coisa. Se a família, por exemplo, não enquadrar, não recebe os 500. E não tem nenhum velório que é uma burocracia, né? E não era nem 500, eu lembro que foi votado aqui há 2 ou 3 anos, era menos, aí votou, passou para 500. E mesmo assim, depois. Porque, imagina, eu não consigo, não existe nenhum caixão, eu acho, menos de R$2.000. Uma pessoa que não tem a menor condições. No caso, você está precisando do local, né, para fazer o velório? Também. A maioria dos municípios dispõe, né, do local. Então a gente também poderia pedir um prefeito, né, de repente ceder um local para ser feito esse velório para as pessoas, né? Isso aí tinha que conseguir uma emenda aí com o deputado aí, para um velório municipal. Isso ser feito, construído lá no cemitério, com iluminação e tudo mais. Verdade. Isso que era o ideal. Mais algum vereador queira se manifestar? Eu vou pedir a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião das comissões. A ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos de finanças, de saúde e de educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, Minas Gerais, na sala de sessões Jário Corrêa da Silva, às 17h30 do dia 5 de abril de 2021. Estando presentes o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Adamilson Isaías de Jesus da Costa,
Dulce Corrêa Teixeira, Elke Aparecida Gonçalves, Everaldo Eurípides Campos, Flávio da Silva Gabriel, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira, Valtair de Alvarenga e William Borges Leite. Em tempo, foi discutido pelos vereadores o retorno da transmissão da reunião das comissões. Os vereadores Valtair, Willer, Dulce e Elke votaram pela transmissão, enquanto os vereadores Adamilson, Diego, Everaldo, Flávio e Jonas foram contrários, ficando decidido pela maioria que, no momento, as reuniões de comissões continuarão sendo feitas sem a transmissão pelas redes sociais. Volta a palavra ao vereador Geladeira. E todos aqueles que não querem que transmite, vai para a geladeira. Mais Muito algum obrigado. vereador queira se manifestar? Vereador Flavinho. Senhor presidente, só para esclarecer, tudo que é tratado na reunião de comissão, os projetos são apresentados na reunião depois, né, que é transmitido ao vivo para todo mundo, né? Então, para deixar bem claro que todos os assuntos tratados na reunião de comissões são passados para a reunião logo em seguida, que é transmitido para toda a população. Só isso. E outra coisa também, é só pegar uma gancho assim, não estão fazendo nada na escalada, nada escondido. É só não estar vindo público por causa da pandemia, mas na hora que voltar, a população está convidada a sentar nas cadeiras e participar da reunião. Nós não estamos fazendo nada escondido. É mesmo, vereador Flavinho, para ter mais agilidade no trabalho aqui das funcionárias na secretária para elaboração de ata para a próxima reunião. Então, é como você falou, o que tem aí nas comissões vai para tudo para ordinária depois. Passou a palavra ao vereador Diego. Quando está voltando aí? E também, Diego, para quem está falando que falta transparência, tá aí o portal aí, tá o site da Câmara, pode vir aqui, perguntar às meninas, tá à disposição. A gente não quer fazer como o vereador Gordo falou, a gente não quer fazer nada escondido, não. Eu volto a palavra ao vereador Willer. Então, voltando ao assunto aqui rapidinho, a respeito do... Você falou da gratificação, espero que nosso requerimento, depois de feito, que seja realmente atendido, né? Porque muitas vezes a gente aqui como vereador faz requerimento, ofício, e não é atendido, aí fica complicado, né? Que nem que seja um valor menor, que seja feito realmente um estudo, né? Igual o Gordo pegou também disse aqui, a respeito de quantos funcionários, ver uma possibilidade, nem que se for um valor, que não seja R$500, que às vezes não consegue fazer igual Araxá. Ô, William, vamos fazer o seguinte... Que seja atendido, né? Pegar uma parte sua, se vocês quiserem, vamos reunir com o prefeito pessoalmente e nós debater com ele, junto com o jurídico dele, porque tudo ele vai jogar para um jurídico, nós senta com ele e o jurídico e define o que ele pode fazer, ué. Isso. Porque tem a verba, igual já foi explicado aí, que é a verba do Covid, né? Pode ser usada também para valorização do profissional, para E nós gratificação. chamamos o secretário de saúde também para fazer parte também, para ele Isso. estar junto conosco. Ótima ideia, Igor. Só isso. 1.900.000. Em Araxá, né? Então, em Campos Altos nós estamos com 1.900.000. Se eu não me engano, eu não posso te falar precisamente, mas eu vi conversa de 1.900.000. Porque nós não somos um município pobre, né? Nós não temos tanta dificuldade quanto outros municípios. Né, o que é questão de requerimento, ofício, muitas vezes a gente faz, está lutando, mas às vezes não é atendido, né? Então a população acha que a gente não está cobrando. Então tem hora que a gente dá um tempo, espera ver se é atendido um ofício, para depois a gente pedir outro, porque não adianta todo dia a gente pedir várias coisas e nada ser resolvido. Então eu acredito, assim, espero, né, do prefeito, realmente a gente juntar lá, reunir com ele e ver a possibilidade de ter pelo menos um êxito num percentual aí para suprir a necessidade dos profissionais aí. Então, eu estava conversando até com o Dr. Leonardo, que a gente passou algumas ideias, né? Eu, o Diego e o Geladeira, e ele falou assim, que eu tenho tudo isso aqui arquivado. São anos e anos que o problema é o mesmo, mas a gente não consegue resolver. Tenho certeza que o Paulo está se dedicando muito ao município para resolver, solucionar todos os problemas. E também acho que
é impossível resolver todos. Mas se a gente começar por eliminação de problemas resolvidos, talvez a gente consiga ter um êxito maior. Pelo jeito, e a gente fica um pouco constrangido, né? Não sabe se o requerimento vai ser ofensivo, que eu acho que não é, ou se é ofício. Mas se ofício, talvez a gente não tenha a oportunidade mais rápida de falar para as pessoas que nos questionam. Até o Valtair, esses dias a gente esteve conversando, ele sugeriu da gente ver o que é mais importante entre nós e está pedindo para o prefeito para ver se vai atendendo, que a gente sabe também que o prefeito não consegue atender tudo. A gente correr atrás também, né, de verba aí, né, com o deputado, para também estar ajudando, né, a solucionar os problemas que a gente pede, né. Mas a gente também vê as prioridades, igual você falou, porque não adianta ficar pedindo várias coisas e o prefeito não vai conseguir atender tudo. A gente reunir, ver o que é prioridade e ir seguindo, né, de cada vereador aí, os pedidos para a gente estar atendendo a população. Eu volto mais uma vez a palavra, vereador Geladeira. É igual o William está falando, a gente pede e praticamente parece que não tem retorno de nada. Às vezes bate lá na porta para pedir emprego com um pai de família. Por quê? Campos Altos não tem nada, não tem empresa, não tem nada. Mas o que fica revoltado, a população fica revoltada, porque a turma de vereadores, os derrotados estão tudo lá dentro. Dinheiro para pagar eles têm, mas não tem dinheiro para fazer um quebra-mola, não tem dinheiro para cuidar. Você viu ontem, sábado, o helicóptero desceu lá no hospital, uma pouca vergonha. O mato parece que tinha até cobra lá no meio, lá, vaca, tudo quanto lá naquele meio lá. Então é um absurdo. Dinheiro para isso, né, que é? Para colocar essa turma derrotada lá dentro tem. Está sobrando, entendeu? Mas para você cuidar, o Vale do Sol pedir lá um requerimento, um ofício para cuidar lá do Vale do Sol, mexer lá ficou pior do que estava. Então dinheiro para isso não tem. Mas essa cambada está lá dentro, sucateando os cofres públicos. É um absurdo, é uma vergonha. Só isso. Voltando aí ao assunto dos velórios, vereadora e vereador William, a questão, vamos ver se lutar aí com os deputados, ver como é que é a ideia do prefeito, talvez a gente conseguir uma emenda parlamentar aí para ele construir, né, um velório municipal. Claro, deixa eu te contar outra coisa também, eu acho que agora assim, nós vereador, tinha que pegar mais firme com, assim, não com o prefeito, que o prefeito está pelejando também. O engenheiro da prefeitura, Valdir, que quer. Se nós vai pedir um projeto, vai ganhar um recurso para pedir um projeto, atrasa tudo, não sei por causa de birra, não sei por causa de quê. Eu acho que tem um posicionamento da Câmara sobre isso. Até o prefeito, hoje eu tive com o prefeito no ginásio do Campos Altim, a obra está atrasada por os motivos de ir ali no engenharia, o engenheiro não foi, todo mundo estava lá, mesmo o engenheiro da prefeitura. Então acho que eu queria ver isso aqui, gente. Se nós tá aqui pelo povo, né, tem que cobrar. Igual Geladeira, pediu um projeto do PSF Campos Altim, ligou, não atende, não faz nada. Então acho que tinha que ter um posicionamento, mandou algum ofício de repúdio, alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, quem perde é a população, quem perde é o Campos Altos, não é nós, não é o prefeito, não, quem perde é a população. Porque o dinheiro veio, recurso, Campos Altos tá com 800 mil na conta para asfalto. E cadê o projeto? Se não asfaltar nem de um mês, 2 meses, a verba vai voltar. E quem perde? Somos o povo. Então acho que nós da Câmara, nós novos, tinha que posicionar isso aí não contra o prefeito, porque o prefeito está cobrando, está fazendo de tudo, mas o engenheiro não quer trabalhar. Eu acho que tinha que ter um posicionamento mais firme sobre isso. Passa a palavra à vereadora Elke. Meu amigo gordo, você já conversou com o Zoroastro, que é o engenheiro? Ele já te recusou? Porque ele sempre foi muito solícito com todos os projetos da ONG. Aliás, eu acho que ele tem muita bagagem para oferecer para o município. Só que a gente está um pouco retrógrado nas nossas obras. Existe sim eu acho ele um excelente engenheiro, de extrema responsabilidade, mas ele é um cara que está atualizado. Se for para fazer coisas antigas e totalmente fora de nexo, ele quer uma coisa moderna. E eu acho que ele está certo sim, quando ele nega sim e alguns recursos. Campos Altos, a gente tem um excelente o secretário de obras, o Altair é um cara sensacional. O que está faltando é uma organização dos funcionários. Se precisa fazer um buraco na rua Getúlio Portela, vai os 8.
Se precisa fazer um orçamento, por que não divide as funções? Coloca umas pessoas direcionadas a cada uma função. Um vai mexer com esgoto, outra calçada e etc e tal, e a gente consegue ter, sim, um trabalho bacana. Não, sim. Porque temos funcionários bons. E a respeito dos Horácio, do engenheiro, eu já acompanhei de perto várias coisas dele, portanto que no abrigo ele sempre falava, agora está fazendo lá uma obra que vai ser, sim, uma multa ridícula do meio ambiente, que é um crime. Ele não vai colocar a carteira dele como engenheiro como simplesmente em risco, Não, porque tem coisas sim que estão querendo fazer errado, ele não vai assinar. Mas como engenheiro, se vocês ligarem para ele, ele vai atender sim, assim como o Altair atende, desde que esteja nas possibilidades deles. Não, sim. Eu não colocaria o meu registro em risco. Não, mas Ele eu tô também falando, não vai tô falando colocar, entendeu? Não, sim, não tô falando que ele é ruim, engenheiro. Eu tô falando o seguinte, que tem vários projetos que tem prazo. Então vamos falar as verbas com têm ele. prazo. Eu quero saber o seguinte, as verbas têm prazo. E o projeto não está pronto, igual os 800 mil dos asfaltos. Se não entregar o projeto, vai perder 800 mil. Mas você sabe por que não está pronto? Por causa de biopolítica. Não é biopolítica. Mas a gente tem então que ter um consenso. Por que ele foi no polo hoje? Hoje eu fui e cobrei. Eu estou cobrando polo desde quando eu comecei, desde o ano passado, ganhar verba. Ele foi não foi, lá não. no Porque Canil. eu tava lá, Não, eu tô no falando Canil. que às vezes que eu chamei, sim. eu fui. Porque Talvez no polo Campos Altinho tá uma vergonha. Começou a obra, parou a obra. Mas parou do Canil também, e ele foi. Por causa dele, hoje eu presenciei, todo mundo estava lá, o prefeito estava, o secretário de esporte estava, o Altair estava, todo mundo estava. O Caio veio, o dono da empresa veio, e ele não estava. Ele que dá as coordenadas, então por que ele não foi? Eu vou te dar uma sugestão então. Tira essa birra política que está tendo e entra e toma uma atitude. Tipo assim, eu sei que você é um cara de atitude, mas chame ele, vai até ele, pergunte, questione, que ele vai te dar as respostas por que não está pronto. Não, sim, sabe quem falou hoje pro secretário de esporte? Eu vou chegar lá, vou pedir exoneração do cargo. A briga não é comigo, não. A briga é entre ele e o executivo. Só estou cobrando que a população me cobra. E o Polo Campos Altinho é um dos que eu estou cobrando, por isso que eu estou te falando. Eu sei. Sempre que lá para fazer o aditivo, porque o dinheiro não está dando, tem que fazer um aditivo. Quem tinha que estar presente? Era eu. Mas eu só estou te dando um conselho porque eu sei que você é um cara extremamente inteligente. Mas quando a gente precisou que ele, o Caio e os outros engenheiros fossem até o abrigo e discutissem o projeto, ele foi extremamente solícito e inteligentíssimo. Não, sim. A gente precisa aproveitar assim. Só que por birra política, enquanto não tiver maturidade, nosso município não vai seguir. Exatamente. Independente se você tem um problema comigo ou não, se eu tenho com qualquer um dos edis aqui, eu preciso me comportar como uma vereadora. Exatamente. O nosso problema pessoal é que ele fique na tua casa, no seu pessoal. Não enquanto ele interfere. Porque a gente acaba sim ficando com problemas. A gente não sabe se manda um requerimento porque vai ser ofensivo. Sendo que tá na lei, a gente pode. Nós não estamos fazendo nada imoral, como as pessoas falam. Aí você não pode mandar um ofício porque talvez não vai responder em tempo hábil. Qual que é a nossa função? Porque a gente fica assim engessado. A maioria das pessoas tem medo de perseguição. E onde não existe maturidade, não existe progresso. A partir do momento que você leva o pessoal, nós estamos perdendo profissionais maravilhosos que tem no município. E mas aí ele acaba levando uma bronca que não é dele. Não, sim, deixa eu te falar, mas sim, quando você ganha uma verba, você quer o prazo, não deu um prazo para entregar? Claro, eu sei. Então, eu quero o prazo do Campos Altinho. Deus, quando eu conheço, falou que era janeiro. Aí pulou para fevereiro, já está em abril. E a obra está parada. Eu te dou um conselho, de verdade. Eu como fiscalizador, eu vou cobrar. E outra coisa, é um direito nosso, porque já tem 4 meses, está parado. E o dinheiro está na conta. O lá também está parado. Mas não é por causa dele, entendeu? Não, sim, eu te São entendo. Obras que estão erradas e ele está certíssimo em não colocar o registro dele no meio. Porque ele é um profissional extremamente respeitado, extremamente solícito. Sim, ele é bom, ele nas coisas dele. E eu tenho certeza que ele vai te atender. Eu tenho certeza, de verdade, meu amigo. Você pode procurá-lo, que ele vai te explicar o problema, o porquê que ele não compareceu. Passou a palavra ao vereador Diego Voltz. E para falar com o prefeito também, a gente contrata um urbanista, não sei se é o nome certo, para estar cuidando mais da cidade. A cidade fica mais verde, a gente planta mais coisas, mais... Isso, uma cidade mais feliz. Porque a nossa cidade é totalmente apagada. A gente chega aqui no centro da cidade, não tem um canteiro de flores, não tem nada. Assim, cidade totalmente apagada. A gente está começando do trevo e descendo. Para a pessoa que entrar na cidade, está se sentindo acolhido pela cidade. Aí chega aqui, a cidade está por um mato, com telado, aí a pessoa entra aqui de costa para
vai embora. Eu passo a palavra ao vereador Geladeira. A questão que eu estava citando sobre os vereadores, cabe a gente fiscalizar, porque a reclamação do povo, que estão revoltados, que muitas das vezes quem está lá, os ex-vereadores, estão recebendo e na maioria das vezes estão dentro de casa assistindo pica-pau. E eu quero dizer para o prefeito uma coisa: nas nossas mãos aqui, ó, nós temos uma caneta. E com essa caneta aqui, ó, nós podemos mudar a história de Campos Altos, contando com a ajuda de vocês aqui. Cabe isso aí nós fiscalizar, porque o povo está revoltado. Isso aí é obrigação nossa. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar em assuntos diversos? Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.